Ora, muito obrigado, Sr. Presidente, pelo uso da palavra. Senhores vereadores, senhores colaboradores da Câmara, senhores jornalistas, caros munícipes escalabitanos, quero, desde começar esta primeira reunião de Câmara do ano 2022, a desejar um feliz e próspero ano novo a todos, bem como às vossas famílias, e que seja um ano cheio de alegrias e de muitos sucessos pessoais, profissionais e familiares. Senhor Presidente, antes de passar às questões mais diretas, e antes também dos vereadores do Bloco Central do PSD e do PS começarem no seu tradicional desvelo de autoelogios, como começam sempre estas reuniões de executivo, eu quero dizer já aqui, antes mesmo de falar, dos senhores vereadores falarem, que das últimas reuniões de Câmara nota-se um enorme desfazamento entre o mundo das maravilhas virtual e que querem fazer passar aqui nas reuniões e, de facto, a realidade para os escalabitanos. E olha, esse desfazamento começa já pelo comprometimento da sua vice-presidente Inês Barroso. Ora, a sua vice-presidente tomou posse dia 25 de outubro, depois foi nomeada vice-presidente por Vossa Excelência no seu despacho do dia 2 de novembro, portanto há pouco mais de 2 meses, e agora apareceu como candidata à Assembleia da República no número 3 pelo PSD. E na última reunião de Câmara, já falei disto, eu sei, não me quis responder objetivamente o que vai fazer se for eleita. Vai renunciar ao mandato de vereadora que jurou há menos de 3 meses atrás, ou vai renunciar ao mandato de deputada da Nação, caso seja eleita? Eu também sou candidato. É verdade. Eu fui anunciado no dia 4 de dezembro, como cabeça de lista pelo Partido Chega em Santarém, mas logo aqui nesta reunião de Câmara, no dia 6 de dezembro, disse publicamente que não renunciarei ao meu mandato de vereador porque não tenho ploro. Posso acumular, aliás, como acumula o senhor vereador Manuel Afonso, que até foi cabeça de lista, sendo também deputado ao mesmo tempo. Mas acontece, como sabe muito bem, Sr. Presidente, é que a vice-presidente Inês Barroso não pode acumular. Portanto, a vice-presidente Inês Barroso não respondeu na última reunião de Câmara, portanto eu vejo-me agora obrigado a passar essa pergunta diretamente ao Sr. Presidente. O Sr. Presidente já tem um plano para a substituição da sua ex-vice-presidente Inês Barroso? O Sr. Presidente não vê esta saída da sua vice-presidente, caso ela seja eleita, não vê isto como uma traição política para um cargo de alta confiança, como é o cargo de vice-presidente? O senhor vice-presidente já sabe quem é que vai nomear como vice-presidente, caso, de facto, a vice-presidente Inês Barroso renuncie ao seu mandato? Olha, Sr. Presidente, se calhar era bom de realmente informar os escalabitanos do que vai fazer com os votos que lhe foram confiados. Talvez, se calhar, até fosse bom nomear um vereador do PS, por exemplo, como vice-presidente, já que aqui o PSD em Santarém está tão capturado na governação da Câmara pelo Partido Socialista, no país inteiro também é assim, talvez fosse uma ideia nomear um vereador do PS como vice-presidente. Sr. Presidente, eu queria que respondesse objetivamente a esta questão sobre o que é que vai fazer, se tem planos para o que é que vai fazer e, de facto, se já conversou com a sua vice-presidente sobre qual é que será o cenário futuro que está há menos de um mês de acontecer no dia 30. Depois, queria passar, de facto, ao início de algumas questões e no início do mandato, um executivo de Câmara, eu penso que deve apresentar uma proposta de desenvolvimento estratégico a 4 anos, para não chegarmos ao fim daqui a 4 anos, e eu vou cá estar também como vereador, porque não vou renunciar, em termos mais uma mão cheia de nada. De facto, eu lembro-me, quando estávamos em campanha, que o PSD não apresentou um programa estruturado para as autárquicas. Apresentou umas imagens no Facebook do Sr. Presidente e do PSD, com alguns pontos de desenvolvimento, mas não existe um plano de desenvolvimento estratégico a 4 anos para o nosso município, e eu acho que era a altura de apresentarem, já tivemos várias reuniões de Câmara e não existe um plano estratégico de desenvolvimento. E, portanto, eu vou deixar aqui 10 pontos que gostava de ver esclarecido. Primeiro ponto, o Centro Histórico de Santarém continua sujo, continua deserto, é verdade que agora esteve animado na época natalícia, mas vai continuar, tem contentores de lixo pouco próprios para uma cidade que se pretende ser atrativa, tanto para visitantes como para moradores. No início do ano fecharam agora mais estabelecimentos, alguns deles até icónicos da cidade, como sabem muito bem, e por este continuar de realidade, sem um plano estratégico, de facto o centro histórico daqui por 4 anos vai estar morto. E um centro histórico
que morre, fica morto definitivamente. É muito difícil depois recuperar as lojas características e icónicas da cidade. Ponto número 2, a Escola Prática de Cavalaria. O que é que propõe este Executivo para ser feito nos próximos 4 anos na Escola Prática de Cavalaria? Vamos continuar mais 4 anos com a Escola Prática de Cavalaria abandonada? É um espaço extraordinário, poderiam existir várias valências, a situação com o Governo, com o pagamento dos milhões que foram acordados pagar ao Governo não está resolvida. O que é que se vai fazer na Escola Prática de Cavalaria? Número 3, o quiosque do Jardim da Liberdade. É mais um espaço fechado, completamente degradado, é ocupado por pessoas durante o dia que só, como não está ocupado, não está a funcionar, acaba por continuar a ser degradado. Falou-se numa futura Casa do Benfica, mas está tudo adiado no tempo, como várias coisas, aliás, na cidade de Santarém. No ponto número 4, por favor, responda sobre a zona ribeiria de Santarém. O Santarém vai continuar de costas viradas para o rio. Ter um rio numa cidade é uma riqueza enorme. O rio é uma riqueza para uma cidade, é um ponto de desenvolvimento, é um ponto de atração, é um ponto de recreativo. Estamos de costas viradas para o rio, não existe um lobby, um projeto de desenvolvimento para atrair visitantes para a aldeia Avieira das Caneiras, com os sabores do rio, gastronomia. Há muitos municípios com margens no Tejo fazem isso. Santarém penso que também deveria fazer. Do ponto 5, investimentos. Vamos continuar a afastar investidores de Santarém, porque não existe em Santarém uma zona empresarial. O Sr. Presidente, no debate que tivemos na RTP, antes das autárquicas, falou na construção de um grande polo tecnológico, ou um grande polo empresarial, ou já não sei exatamente como é que lhe chamou, para criar em Santarém, para promover, investir e criar postos de trabalho. Onde é que está esse plano? Já tivemos várias reuniões de Câmara, não existe um plano para essa criação. Ponto número 6, propostas de saúde. Fala-se, de facto, da proposta do Hospital da Luz. Neste momento, em Santarém, o Hospital da CUF está sobrelotado. O Hospital Distrital de Santarém está em ruptura. Já vários médicos têm falado comigo e que alertam para uma situação de pré-ruptura no Hospital de Santarém. Eu próprio, enquanto candidato e vereador, já solicitei uma audiência ao Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém. Mas o que é facto é que muitos escalabitanos continuam a ter que ir para Lisboa, fazer quilómetros aos hospitais privados, porque em Santarém não há saúde. E fala-se do Hospital da Luz, fala-se do hospital, mas nada se concretiza. Gostava de saber porquê. Pergunta número 7 é, finalmente, o cancro das obras do mercado municipal. As obras estão inacabadas há tempo demais. Já aprovámos nesta Câmara, aliás, os senhores aprovaram nesta Câmara, mais 80 mil euros para a obra do mercado municipal. Eu quero perguntar especificamente e objetivamente qual é, por favor, uma data precisa e qual é o valor total da derrapagem orçamental das obras do mercado municipal de Santarém. Também outras obras, a requalificação do ponto do campo Emílio Infante da Câmara. É a minha pergunta número 8. Mais uma promessa que fala-se há muitos anos, sempre nas campanhas eleitorais, sempre vem à baila o campo Emílio Infante da Câmara, mas do que é facto é que não passa de uma promessa eleitoral e quero perguntar se vamos passar mais 4 anos com este campo, o campo da feira, sem ser requalificado. A pergunta número 9 prende-se com o turismo. E especificamente com o turismo em torno de Pedro Álvares Cabral. Nós olhamos aqui, não muito longe de nós, Belmonte consegue atrair turismo brasileiro e turismo de todo o mundo porque consegue catapultar para fora das nossas fronteiras essa marca do Pedro Álvares Cabral. Existe um movimento, de facto, turístico apoiado em Pedro Álvares Cabral. Os brasileiros que vêm a Portugal em turismo querem vir conhecer esse património. Aliás, até ainda no século passado existia sempre a tradição dos brasileiros fazerem uma romaria a Santarém ao túmulo do Pedro Álvares Cabral e depois iam ao Porto ver o coração do imperador Dom Pedro à Igreja da Lapa. Mas o que é facto é que muitas vezes a Igreja da Graça está fechada. A maior parte das vezes, aliás, está fechada. Está fechada aos visitantes. A única coisa que existe é uma estátua
com muito pouca dignidade, na verdade, passou muito tempo grafitada, e existe também uma Casa do Brasil que está inativa e que podia ser dinamizada se a Câmara assim o quisesse. Portanto, isso penso que é de primordial importância. E por último, pergunta número 10, sobre o turismo religioso. Vamos passar mais 4 anos a ver apenas os autocarros a pararem em frente ao shopping e os turistas, ou os romeiros, ou os peregrinos a deslocarem-se até à Igreja do Milagre e depois a voltarem para o autocarro sem comprarem sequer uma garrafa de água? O que é que o município tem estrategicamente para fazer para que Santarém não seja uma capital do gótico sem visitantes, mas seja uma capital do gótico que fixe os visitantes e fixe os turistas? Portanto, existiam mais coisas que eu podia elencar, mas queria-lhes só deixar aqui estas 10 perguntas, porque acho que já não quero também ultrapassar o meu tempo, e porque realmente, no ponto de vista do Partido Chega, o Santarém é um concelho adiado, e que eu não me calarei, embora este casamento entre o PSD e o PS, os escalabitanos vão saber que há uma voz neste Executivo que os defende e que será sempre a voz de quem quer um concelho desenvolvido e um concelho digno. Por isso, não posso conformar em adiar promessas que foram feitas pelo PSD na sua campanha e propostas que não são efetivadas e que conduzem Santarém, mandato após mandato, a um concelho sem futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho dito por hoje. Era importante que o Concelho de Santarém tivesse alguém na Assembleia e o PSD entendeu que eu deveria integrar esta lista. E, portanto, há uma questão muito relevante que nos distingue entre PSD e Chega. É que no PSD nós temos muitos cidadãos militantes disponíveis para servir a causa pública. Portanto, não temos que acumular cargos como se apenas existisse uma ou poucas pessoas. Portanto, depois da eleição, o que vou fazer, eu vou esclarecê-lo, Sr. Deputado. Vou suspender o exercício da minha função aqui e, obviamente, que serei, conforme as regras legais e normais assim o indicam, vou ser substituído por quem está a seguir na lista. Mas vou descansada. Vou descansada porque a doutora Carmen Antunes é uma pessoa que fará seguramente um trabalho excepcional e eu não iria embora se não tivesse essa certeza que o meu partido tem as melhores pessoas nos melhores lugares. E, portanto, se o meu partido entendeu que eu devo integrar uma lista nacional, eu estou aqui para servir as populações, neste caso, do meu concelho, do meu distrito e do meu país. E, portanto, não vou manter o meu lugar de vereadora, não vou ficar como vereadora sem flores, porque não estaria a ser séria do ponto de vista daquilo que eu entendo, porque, e já o disse várias vezes, na política não vale tudo e, portanto, devemos assumir com humildade, repito, aquilo que o desafio que nos apresentar e fazer o melhor possível. Portanto, desafio o Sr. Vereador Pedro Frazão a fazer o mesmo, é deixar que a democracia funcione com diferentes protagonistas e não fazendo jus à ideia muito arraigada no fundo do seu partido. Agora desafio para o vereador Manuel Afonso também. Já agora desafio o vereador Manuel Afonso. Senhor vereador, mais uma vez, não é correto. Mas deixe-me só dizer, eu nasci no distrito, eu residi sempre neste distrito e eu tenho dado tudo pelo meu concelho e vou continuar a dar pelo distrito e, se Deus quiser, e se os cidadãos assim o reconhecerem, pelo meu país. Porque posso fazer algumas coisas, tenho muito trabalho para fazer e, portanto, quero tentar fazer o melhor que eu souber, como sempre fiz, e isso os cidadãos deste concelho reconhecem que eu trabalho, que eu não tenho ambições políticas desmedidas e que vou por uma causa que é única, será sempre, por Santarém. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Dando agora aqui respostas e começando pelo primeiro que interviu, foi o Pedro Frazão, e que espero que não me interrompa, que não é eu quando falo uma questão de educação, dizer que é educado, é uma questão de educação e de bons princípios, não nos interrompemos uns aos outros quando estamos a falar. E muitas vezes quer passar-se imagens, e o Sr. Vereador é daqueles que, alegadamente, não nos conhecemos politicamente, não é de Santarém, como todos nós sabemos, também não o conhecem muito bem na sua terra, é normal que queira
dar uma imagem igual ou diferente daquela que é, mas nós muitas vezes também tivemos esse cuidado de perguntar, não conhece. Mas dizer uma coisa que é o seguinte, e infelizmente faz agora um ano que foi a invasão do Capitólio, e nós sabemos que há pessoas em Portugal que defendem essas ideias, e nomeadamente o seu vereador já apareceu a defender ideias que todos nós recusamos, e as pessoas que têm algum critério político, alguma seriedade do ponto de vista daquilo intelectual que é os poderes de soberania, que o percebem. Mas há uma coisa que é o seguinte, a senhora Vice-Presidente foi muito clara naquilo que disse relativamente a estas matérias. Como disse o vereador Diogo, damos os melhores, e a nossa Vice-Presidente tem uma qualidade, nasceu no distrito, conhece o distrito, e não está a aproveitar-se do distrito com barriga de aluguer para nada, ao contrário de outros que vêm em Santarém com uma barriga de aluguer. E assumo aquilo, não tenho problema nenhum sobre aquilo que digo. E o sorriso na cara do seu vereador não é nada mais que a incomodidade de ninguém o conhecer, não saber nada. E relativamente à questão que o seu programa, quando fala o nosso programa, o vosso programa nem foi conhecido. O PSD teve um programa, o PS teve um programa, a CIU teve um programa, os senhores não tiveram um programa. Mas se aquilo que circulou nas redes sociais era o vosso programa, também tenho que vos dizer uma coisa. Havia lá lugares, senhor vereador, em que os senhores diziam que iam fazer intervenções que não eram lugares em Santarém, eram noutros concelhos e noutros distritos. Portanto, que fiquem claros. Aquilo que andou pelas redes sociais era o vosso programa, muito deve-se o senhor preocupar com as pessoas que o acompanham, porque havia lá lugares que não se referiam a Santarém. Portanto, sabe isso. E dizer que parece também, efetivamente, temos aqui um acordo com o PS. Temos, sim, senhora, porque nós, ao contrário, nós, os outros partidos, ao contrário do Chega, nós estamos aqui por Santarém. Não estamos aqui por nenhum partido. Estamos pelas pessoas de Santarém, estamos aqui pelo Ribatejo, pelas nossas tradições, tudo aquilo que é nosso. Nós estamos aqui. E tanto que é o senhor vereador só estar a ser candidato a deputado, ser vereador, não sair daqui, só está a dar razão àquilo. O senhor está a servir-se de todas as pessoas que votam em si com barriga de aluguer, para chegar àquilo onde queria chegar, que era ser deputado, que é os desiderados do seu partido. Estamos aqui, olha, e tem uma coisa que é boa, se calhar para Santarém, que é boa para todos nós, dizemos aqui o que pensamos, e somos rijos, e somos malta dos touros, e vamos há muitos anos às corridas de touros. Não fazemos como outros, que se calhar vão pouco às corridas de touros, mas desde que estão na política gostam muito dos touros e do mundo rural. O meu avô leva-me aos touros desde os 3 anos. Somos rijos. O vereador Diogo Gomes é forcado, dá primeiras ajudas. Isto correr mal, Diogo, entras aí e dás aqui uma primeira ajuda. Dizer aqui outra coisa que eu acho que é importante, e estamos fartos deste tipo de situações. E, portanto, olha, explico lá aos senhores, aos nossos munícipes e aos cidadãos do distrito, porque é que o senhor defendia propostas do QAnon, que invasões ao Capitólio, porque é que fazia difusões de extrema-direita. Diga lá isso. E porque é que está-nos a servir de nós de barriga de aluguer? Estamos aqui sem problemas nenhuns para assumir tudo isso. A Inês é um orgulho darmos os nossos melhores para aquilo que mais gostamos, que é as nossas pessoas, o nosso concelho e o nosso distrito. Não temos problemas nenhuns em o assumir. A Vice-Presidente foi muito clara. Inês, é essa tranquilidade, é esse desprendimento, é esse gostar do nosso concelho, do nosso distrito, que irá fazer a diferença, espero eu, nas próximas legislativas. E para todos os partidos, se calhar à exceção de alguns, Santarém está sempre primeiro. E que isto fique claro. Relativamente à questão do programa, faça-nos chegar o seu programa, porque aquilo que circulou, como disse, nas redes sociais tinha montes de erros e fazia citações a lugares que não eram de Santarém, que eu até achei que aquilo era tão disparatado que não poderia ser o programa do Chega. Mas como circulou com o programa do Chega, nós nem o comentámos sequer. Sobre a questão do centro histórico, e falando aqui de algumas situações, estamos a trabalhar, no novo organograma vamos ter. A questão da escola do Campo Infante da Câmara, como dissemos, estamos a trabalhar com a Faculdade de Arquitetura de Lisboa, sobre a questão do quiosque. Será a casa do Benfica, estamos a reunir com o Benfica, teve aqui uma série de situações que tiveram que ser alteradas. Sobre a questão do investimento que eu referi, há entidades interessadas e estão a negociar algumas zonas, não são terrenos nossos, são terrenos privados para se instalarem. Sei recentemente de desenvolvimentos de aquisição de alguns hectares para se instalarem algumas empresas importantes. A saúde e o Hospital da Luz, já referi, e fui muito claro também dessa matéria, e foi comunicado publicamente pela entidade, e nós sabemos, ou seja, do ponto de vista da tramitação, está e decorreu.
a tramitação do ponto de vista do urbanismo e eles estão a lançar o concurso para fazerem a obra. Sobre a questão do mercado municipal, as obras estão a decorrer, o vereador João Leite já falou sobre um dos senhores vereadores que querá dizer mais uma coisa, senão passaremos para o período. Sim, Sr. Presidente, eu quero usar a palavra para o uso da honra, por favor, para a defesa da honra e da consideração, por favor. Muito bem. Sr. Vereador. Posso? Sim, vereador. Muito obrigado. Então, eu quero aqui deixar bem claro que o Partido Chega é um partido democrata, é um partido legalizado, é um partido legal, não é nenhuma agremiação, está legalizado e autorizado pelo Tribunal Constitucional e é absolutamente democrata e pugna pelos valores democráticos. Portanto, não me revejo minimamente nessas vossas acusações, nem percebo muito bem o que é que querem estar a dizer com isso quando falam num partido, no outro partido, não deve ser do Partido Chega, com certeza, porque o Partido Chega sempre se apresentou a eleições, aquelas que já se apresentou, de uma forma democrática, legal e absolutamente normal, sem nenhum tipo de antidemocratismos ou qualquer totalitarismo. Depois queria dar os parabéns à doutora Inês Barroso, muito obrigado por finalmente ter esclarecido o que é que vai fazer, porque a última reunião não foi capaz de o fazer, e esse desafio que me deu, se é realmente democrata e é igual para todos, não percebo porque é que não lançou o mesmo desafio ao senhor vereador e deputado da Nação, Manuel Afonso, que também é vereador neste Executivo, que está hoje a ser substituído, e que também está nas mesmas condições de vereador sem pasta e que ao mesmo tempo é deputado. Portanto, seja democrata e faça os desafios a todas as pessoas deste Executivo que estão nas mesmas condições, porque senão o que as pessoas vão pensar é que a senhora doutora Inês Barroso está a ter uma atitude persecutória para com o vereador do Partido Chega. Está bem? E, portanto, aí quem está a fazer a perseguição política será a doutora Inês Barroso e não o vereador do Partido Chega. Em segundo lugar, queria defender-me sobre as acusações que o Sr. Presidente fez ao meu programa. Ó Sr. Presidente, o senhor conhece um programa que é as Conversas do Ribatejo? É que foi um programa, umas conversas do Ribatejo, a que o Sr. Presidente se negou a ir durante a campanha. Todos os cabeças de lista candidatos à Câmara de Santarém foram a esse programa, menos o Sr. Presidente, porque disse que não tinha agenda. Na verdade, recusou-se a ir. E, por acaso, vou-lhe dar uma novidade. E se quiser, eu posso lhe enviar as imagens já de seguida para o seu WhatsApp, que esse programa, depois de entrevistar todos os candidatos e depois de analisar todos os programas, incluindo o vosso, do PSD, disse antes das eleições que o programa do Chega era o melhor, era o mais bem estruturado e era o que revelava o melhor conhecimento do município. Portanto, o senhor deve estar na estratosfera. Olha, eu vou-lhe mandar as imagens para o seu WhatsApp para o senhor Presidente ver. Portanto, o senhor deve estar na estratosfera ou deve estar na sua realidade paralela do mundo das maravilhas que não acontece cá. Ria-se, pode-se ir rindo. Outra coisa que eu queria falar é, de facto, custa-vos muito engolir eu ter sido eleito e ter-vos tirado a maioria absoluta. De facto, deve ser uma coisa que custa muito engolir. Mas quando me atacam por eu não ser de Santarém, os senhores do PSD esquecem-se que tiveram um presidente aqui na Câmara de Santarém, por sinal até está a ser julgado agora por corrupção, do qual o senhor Ricardo Gonçalves o senhor doutor Ricardo Gonçalves foi seu vice-presidente e que também não era de Santarém. Portanto, é da mais elementar democracia as pessoas poderem se candidatar dentro do território nacional, onde as distritais dos partidos convidam as cabeças de cartaz ou as cabeças de lista que bem entenderem. E a população vota. E o que os senhores não conseguem engolir é que as pessoas votaram em mim, que eu fui eleito e que eu vos tirei a maioria absoluta. Isso é que os senhores não conseguem engolir. Portanto, quando estão a atacar o Partido Chega, não me estão a atacar a mim. Aliás, estão-me a atacar a mim. Mas não só. Estão a atacar todos os escalabitanos que votaram em mim e que disseram na urna, no voto, quando puseram lá a cruzinha, disseram que queriam que eu estivesse aqui nesta reunião para os senhores ouvirem algumas verdades que são difíceis de ouvir. Portanto, podem-me atacar à vontade, não me vão calar, eu vou continuar a falar. E em relação às perguntas que eu deixei, às 10 perguntas que eu deixei, foi mais um saco cheio de nada que o Sr. Presidente respondeu. A sua resposta chavão é: estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar, de 4 em 4 anos, vai continuando a trabalhar. Ó Sr. Presidente, qual é a data da finalização do mercado municipal de Santarém? Qual é a data? Qual é a total da derrapagem orçamental do mercado municipal de Santarém? Está lá fixado na tableta, no início da obra, que deveria terminar em agosto de 2020. Está lá 1 milhão e não sei quantos mil euros do orçamento da obra. A obra está a fazer e ninguém sabe qual é o total da derrapagem orçamental. Eu fiz-lhe uma pergunta muito objetiva, não é capaz de responder?
Portanto, vamos deixar de ataques, porque se os senhores não querem que eu fale, estão com azar. Eu fui eleito e vou estar aqui durante 4 anos a falar e a denunciar todas as situações. Podem dizer as vezes que quiserem que eu não sou de Santarém, podem atacar as vezes que quiserem o partido, mas vão ter que gramar comigo, porque eu fui eleito, o Partido Chega é um partido político aprovado pelo Tribunal Constitucional e, portanto, é assim que estamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu também gostava que o seu deputado, não, que faz... vereador. O seu presidente, o senhor vereador está aqui só para ser deputado. Eu já estou a tratá-lo por deputado, já vi que a sua intenção é só ser deputado, está aqui por isso mesmo. E, portanto, isso é um processo de intenção, Sr. Presidente. Isso é um processo de intenção. Mas eu interrompi. Isso é um processo de intenção, Sr. Presidente. Isso é um processo de intenção, Sr. Presidente. Desculpa, isso é um processo de intenção, Sr. Presidente. Não lhe fica bem dizer isso, Sr. Presidente. Não lhe fica bem ser antidemocrático, Sr. Presidente. É que o Sr. Presidente se baseia para dizer isso. Se é de berço, o senhor tem que ouvir quando é os outros para falar. Eu ouvi o senhor vai ter que me ouvir. E não esteja com esse sorrisinho, que não tenho problemas com o seu sorriso. Não devo nada a ninguém, tenho problemas nenhum, que o senhor faz as perguntas que quiser. Acho que vai bater à porta enganado e o senhor vai começar a perceber isso a partir de agora, que eu não tenho paciência já para algumas das situações com o senhor. E esse sorriso amarelo. Por exemplo, eu não ouvi foi responder àquilo que eu lhe disse. Invasão do Capitólio, o senhor andou aí a defender a invasão do Capitólio com uma série de malucos. Isso é que as pessoas de Santarém e do Distrito gostavam de ouvir falar. Não tem problema nenhum. Estou aqui, olha, e quem me conhece em Santarém, que as pessoas a mim conhecem, como eu disse, somos rijos. Aqui somos rijos. Prepare-se, que agora vamos começar a ser rijos, à séria. E há uma coisa que é o seguinte, ainda bem mais, mas isto agora vai ser gradual. Vai ser gradual. Chega, vai ser gradual. Vai ser gradual. Portanto, há uma questão que eu gostava de lhe dizer. O senhor vai falar em programa eleitoral, fala num programa de rádio. Eu não fui ao programa de rádio por uma questão de agenda, esteve marcado, sabe porque é que não foi? Não tem problema nenhum. Quem me conhece sabe que gosto de bater e gosto de estar as horas que for necessárias. Porquê? Houve luto nacional naquele dia. Lembra-se? Houve luto nacional, houve uma personalidade portuguesa que morreu e no dia que estava, houve luto nacional. Todos suspendemos. E o dia que eu estava para ir lá, não foi precisamente por causa disso. E a seguir, tinha uma série de ações de campanha que não iria deixar de estar nas ações de campanha para estar numa programação. Eu estou a falar de programa. O senhor veio responder com um programa de rádio. O senhor é que é o... desculpe lá. Eu estou a dizer, o seu programa que andou aí, ser esse que era verdade, o senhor tem que ver. Eu tenho lá uma cópia. Tinha montes de coisas que iam ser feitas em Santarém que não eram lugares de Santarém. Que eu entendo uma pessoa que esteja fora. Soube o Dr. Moita Flores ter sido. É verdade, foi cá, olha, correu mal. Sabe uma coisa, está a ser julgado porque eu próprio fiz denúncias dele. Corrupção, acho que estão lá. É público também. Sem medo nenhum das coisas são. E é assim que nós tratamos disto. E, portanto, e relativamente às questões que está aqui a dizer, se o deputado Manuel Afonso achar que deve estar fora, também digo isso. Olha, eu acho que não deve haver duplicações de lugares sobre essas matérias. E, portanto, que a vice-presidente disse, digo eu ao deputado Manuel Afonso, se for, olha, estão aqui pessoas que têm muita qualidade, está aqui a deputada Liliana, que eu conheço há muitos anos, tem muita qualidade e acho que pode fazer perfeitamente esse papel. Digo aqui abertamente, sem problemas nenhuns sobre esta matéria, e com isto não estou a ferir suscetibilidades nenhumas. Agora, não tenho problema nenhum em dizer que isto é as questões e, portanto, foi isto que nós sempre falámos sobre estas matérias e, portanto, sobre a questão do seu programa, era uma coisa que estava, olha, eu já não quero dizer que é um programa do século XIX, como se era no outro dia, o vosso programa nacional, mas pelo menos o vosso não era do século XIX, mas era um programa, pelo menos não era conselheiro, era distrital, porque falava em muitas coisas que eram de outros concelhos, que não eram de Santarém, por desconhecimento das pessoas que estavam à frente disso e por uma má preparação que tem. Sobre a questão de ter maioria absoluta, já tive aqui sem maioria absoluta, com a maioria absoluta, respeitamos a democracia, mas agora isto parece que o Chega ficou parece um bocadinho aquelas namoradas que nós temos, nós escolhemos outra, isto tem a ver com um bocadinho com a reputação, e depois ficam feridos para o resto da vida, porque nós temos feito um outro casamento, e não temos feito o casamento, se calhar, que pensavam. Muito bem. Vamos então... A data do mercado, Sr. Presidente. Quando é que acaba a obra do mercado, Sr. Presidente? A obra do mercado, se o senhor ver a documentação, vê qual é que foi a prorrogação que foi dada de prazo de obra. O senhor tem que começar a ver os documentos. E vai terminar. Não, mas comprometa-se com uma data aqui publicamente, Sr. Presidente. Comprometa-se aqui publicamente com uma data, por favor. Senhor vereador, eu não o interrompi, o senhor gosta muito de interromper, a tal questão da educação que eu lhe digo, isto vem de casa, vem do berço, há uns mais educados, outros menos educados, mas isto eu não posso fazer nada, a minha mãe tem 85 anos, não vê isto, mas lê os jornais, que é uma mulher atenta, e eu não posso dizer algumas coisas, estou sempre comedido com aquilo que posso dizer.
Mas dizer que basta ver a última informação dos 80 mil euros que veio cá, diz por quanto é que prorroga a obra. E, portanto, olha, está lá a data da prorrogação da obra. Não tenho aqui de cabeça. Não quer estar... Não tenho aqui de cabeça. Não tenho aqui de cabeça. Não tenho aqui de cabeça. Vê a reunião de Câmara, é tudo claro, meu querido vereador. Muito bem. Vamos, período da ordem do dia. Ponto 1. Não, Sr. Presidente, desculpe, mas eu tenho que voltar a defender a honra porque o senhor falou aí numa coisa muito grave, que falou que eu defendi publicamente a invasão do Capitólio dos Estados Unidos. Eu não sei se o Sr. Presidente gostava de fazer política na América, mas se quiser é melhor emigrar para lá. Nós estamos a fazer política em Portugal. E, de facto, eu nunca defendi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Eu queria ouvi-lo dizer isso da sua palavra, da sua boca. Pronto, ainda bem, fico satisfeito. Nunca defendi a invasão do Capitólio. Nunca defendi a invasão do Capitólio. Não sei, deve ter sido nos seus sonhos que o Sr. Presidente viu isso, não sei onde é que viu isso escrito, mas de facto isso é uma coisa do imaginário. Nunca viu nada escrito por mim, nem nenhuma declaração minha, oral ou escrita, em que eu defendesse tal coisa. Portanto, não percebo de onde é que vêm essas acusações. Repudio totalmente tudo o que seja invasões da instituição pública, seja do Poder Judicial, do Poder Legislativo, e, portanto, repudio completamente essas declarações e são absolutamente falsas. Eu nunca defendi tal coisa, nem percebo, duas vezes que falou nisso, não percebo onde é que viu isso. É que eu perguntei, onde é que agora estou esclarecido. Isso é absolutamente nós, portanto, só queria saber isso mesmo, já me respondeu, estou satisfeito com a sua resposta e, portanto, só queria que respondesse. Já respondeu que não defende, e eu fico satisfeito que eu também não defendo e achei gente louca esses tipos de agregações de extrema-direita que pulverizam, infelizmente, o mundo por aí o mundo fora. Entrando no período da ordem do dia,